Quer aprender a fazer essa bolsa linda, diferentona, que foi um sucesso lá na Mega Artesanal? Eu ensinei a fazer essa bolsa aqui lá na Mega Artesanal esse ano, só que a aula não ficou salva. Então agora eu gravei para vocês todo o passo a passo e trouxe aqui. Vamos aprender a fazer? A primeira coisa que você precisa fazer é baixar o seu molde. Veja como fazer isso aqui na descrição do vídeo. Para as partes principais dessa bolsa, você pode usar o Montana, mas aqui eu estou usando o Ipanema, que é um sintético bem parecido com o Montana. Observe que todas as marcações necessárias estão nos moldes. Para essa parte, que é o corpo da bolsa, e também para as tirinhas de amarração, eu estou usando camurção. E para a alça, eu estou usando alça chique de 2 centímetros. Todas as medidas estão na primeira parte do molde. Eu começo preparando as tirinhas de amarração. Elas são 4 tiras que eu cortei no camurção e eu vou passar aqui a cola de contato em todas elas. Enquanto a cola seca, eu já vou colocar aqui a minha etiqueta, lembrando que a marcação também está no molde. Agora eu pego as alças e eu vou marcar com um giz 1,5 centímetro em cada pontinha. Eu vou posicionar as alças alinhadas com essa marcação. E eu vou prender a pontinha da alça com um pedacinho de fita dupla face. Elas vão ficar posicionadas desse jeito nos dois lados, frente e costas. Eu fiz uma costura ali para essa alça ficar presa, apesar de que a gente ainda vai colocar o acabamento aqui por cima. Eu vou posicionar essas ponteiras das alças usando um pedacinho de dupla face para ficar preso na hora de a gente costurar. Elas vão ser posicionadas bem ali onde tem a marcação. E depois eu vou fazer uma costurinha aqui em toda a volta. Agora que a cola das minhas tirinhas já secou, eu vou dobrar assim no meio. E vou passar o rolinho compressor para ela ficar bem vincada e bem colada. E faço o mesmo com as outras 3 tirinhas. Vou costurar as 4 tirinhas de amarração com um pesponto com uma margem de meio pé de máquina. Eu vou fazer um pesponto em volta dessas ponteirinhas das alças. E aqui eu não vou dar retrocesso, eu vou deixar a linha comprida e vou puxar atrás e dar um nozinho para ficar com um acabamento mais bonito. Agora eu vou colar as vistas do fole, que são essas partes que parecem um pão de forma. A gente vai posicionar ali no lugar e fazer uma marcação com o giz, só para eu saber até onde eu vou passar a cola. Passo a cola de contato em toda essa parte e também nas vistas. E depois que a cola secar, é só a gente alinhar ali em cima e colar com as bordas bem alinhadas. Pego uma cola instantânea e eu vou colar essa parte de baixo, onde não vai ter costura. Então, a gente cola ali com essa cola para ficar bem preso. Eu vou costurar o fundo aqui nessas partes do fole, só que para isso eu estou usando uma fita dupla face que tem 7 milímetros de largura, que é exatamente a minha margem de costura. Então, se você não estiver usando a fita de 7 milímetros, faz uma marcação com a régua para você colar no lugar certo. E eu colo o fundo por cima do fole. E aqui eu faço um pesponto por cima da parte onde eu colei. Faço esse pesponto dos dois lados do fundo. Para fazer as furações, eu estou usando esse vazador que a gente usa com o martelo. Esse meu é de 13 milímetros, mas não tem necessidade de ter 13 milímetros. Você pode usar qualquer um, a partir de 1 centímetro já é suficiente para passar a tira de amarração. E o mais interessante desses materiais que eu estou usando é que eles permitem corte a fio, então eu não preciso colocar ilhós, mas se você quiser usar ilhós, pode usar também. Eu vou fazer aqui a marcação do meio, nas duas partes do corpo, com um giz, e também vou fazer a marcação no meio do fundo. Eu vou passar a cola de contato em toda a volta, aí onde eu estou mostrando. Essa camada de cola é na margem de costura, então eu tenho que passar com uma espessura de aproximadamente meio centímetro.
Eu passo dos dois lados. E eu também vou passar cola na beiradinha, aqui nas partes do corpo, em toda a volta, só ali em cima que não. Eu vou colar o corpo nessa parte onde a gente passou cola do fole. E a gente precisa ir colando, ó. Primeiro eu colo o meio lá embaixo, depois eu colo as pontinhas. E depois a gente vai distribuindo toda a volta. É importante manter curvado para você conseguir encaixar. Mesmo com a cola, eu preferi usar um pouco de clips aqui para me ajudar. Mas se você não quiser usar clips aqui, é só você passar de 2 a 3 camadas de cola e esperar secar bem, que aí a cola vai ficar bem presa e você não vai precisar colocar clips. Só falta costurar toda a volta, mas antes disso eu já vou preparar os enforcadores, que assim a gente já costura também na hora que eu for para a máquina. Eu fiz uma marcação bem no meio de cada um deles, para saber onde costurar, e eu vou prender a pontinha com uma fita dupla face. E é só dobrar ele e colar a pontinha assim, desse jeito. Eu vou costurar bem por cima da marcação que eu fiz, prendendo assim o meu enforcador. Faço isso com os dois. Agora a gente vai costurar toda a volta da bolsa. Se você estiver fazendo numa máquina plana, seja ela transporte simples ou transporte duplo, você vai fazer assim como eu estou mostrando, ó. A gente vai costurar pela parte interna. Então é importante que o nosso ponto esteja bem regulado para ele ficar bonito na parte externa. Eu vou costurar toda a volta, tomando cuidado ali com as partes das alças para não passar por cima da alça. E eu tô costurando com meio pé de máquina. E assim eu vou costurar toda a volta até chegar na parte onde eu comecei. Se o ponto da máquina estiver bem reguladinho, ó, fica bem bonita a costura. Agora eu vou te mostrar como que a gente fecha uma bolsa dessa na máquina de braço, pois o ideal para fechar esse tipo de peça é numa máquina de braço, porque aí a gente consegue costurar com a parte externa para cima. Olha como é fácil, gente. É muito prático fazer esse tipo de fechamento na máquina de braço. É para isso que ela serve, ela agiliza o nosso trabalho. Eu estou usando aqui um guia de costura que ele facilita muito, ele mantém a costura, a margem sempre no mesmo lugar. Essa minha máquina de braço eu comprei com a Maquizê, que é a loja que eu mais confio, eles são meus parceiros, eu indico de olhos fechados. Então, se você estiver procurando uma máquina de costura, seja ela de braço, transporte duplo, transporte simples, doméstica, fale com a Maquizê. Olha a beleza desse ponto, gente, que perfeição! É muito satisfatório costurar na máquina de braço. Bom, para finalizar a nossa bolsa, só falta a gente colocar o botão. Então, eu vou furar aqui com o meu vazador. E eu vou usar um botão de pressão /80, mas eu não vou usar aquela parte feia, sabe? Eu vou usar com acabamento dos dois lados, ó. E para colocar a tira de amarração, a gente começa ali pelo meio e eu vou intercalando. Quando eu chegar aqui na parte do fole, eu vou prender com um nó. Você pode deixar aproximadamente uns 5 centímetros essa pontinha ou como você preferir. E aí faz o mesmo com a outra tirinha e dá o nó no outro lado do fole, faz exatamente o mesmo do outro lado com as outras duas tirinhas. E agora a gente vai finalizar colocando o enforcador assim, desse jeito. E é só dar um nozinho em cada ponta de cada tirinha para ela não ficar saindo do enforcador. Gostou dessa aula? Então salva para você ver depois, compartilha com suas amigas e me conta o que você achou.